Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Nessa orientação, vamos falar a respeito daquilo que seja espiritualidade. Só que de uma maneira um pouco diferenciada. Vamos ali falar justamente sobre uma pequena incongruência, um mal entender a respeito daquilo que seja o definir aquilo que seja espiritual, daquilo que seja espiritualidade. Tem muita confusão a respeito disso, não só naquilo que é dito, naquilo que tem sido passado para cada um de vós, em termos gerais, que vós têm à disposição em cima dessa terra, mas também no entender, quando se ouve termos como relacionados a essa palavra espiritualidade e aquilo que seja termos como espiritual. No decorrer dessa orientação, então vamos esmiuçar um pouco essa situação para que vós, através de ter fundamentos daquilo que seja verdade, vós possa então ligar pontos de forma mais precisa, tendo melhores resultados de interpretação, de consciência, de alcance de visão. Facilitando aquilo que seja a caminhada de cada um de vós, aonde quer que vós estejam caminhando. Muito bem, então vamos lá. Primeiro vamos entender. Esse termo espiritualidade é a junção de três outros termos, ou palavras, se vós quiserem utilizar assim também. Espiritual, material, dual, ou espiritual, materialidade e dualidade. A junção dessas três palavras em uma só, vós terão aquilo que é espiritualidade. Então quer dizer, seu tranca-ruas, que espiritualidade é diferente de espiritual? Exatamente isso que estou não dizendo, afirmando, com todas as letras. Por quê? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem semelhança, mas não é igual. Principalmente no que diz respeito à condição de vós encarnados, ou reencarnados como aqui estão. Porque estamos falando, obviamente, de condições que partem desde a condição leiga de cada um, ao início de alguma caminhada, de alguma experiência, de alguma prática, até o percorrer por o quê? Religiões, seitas, magia, ocultismo, né? Todo tipo de experiência que se pode ter, que está envolvido esses termos, espiritualidade, espiritual. Então é onde começa a confusão e começa a se embaralhar as coisas. E começa a não entender de uma forma precisa, de ficar ali naquela instabilidade do eu acho, do talvez, do ouvir falar, do que pode ser, daquilo que realmente diz respeito à verdade, que é o que estamos falando aqui. Entenda, espiritualidade, vamos falar de uma forma bastante direta, está ligado a todo e qualquer trabalhador. Quando eu estou falando trabalhador, podemos colocar como entidades, e entidades não estou me referindo a simplesmente entidades de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, né, de Espiritismo. Não, estou falando de entidades ali, como um todo. Por quê? Porque dentro ali daquilo que seja
religiões cristãs, como o catolicismo, por exemplo, então temos ali trabalhadores, que são os mártires, que são também santos, santas. E em cada religião vai ter, então, os seus trabalhadores. De uma forma bem resumida, para vós entender do que estamos falando. Muito bem. Então, quando se trata de espiritualidade, tratamos desses trabalhadores, independente da bandeira ou da religião que eles estejam atuando, com a maior frequência, que estão dos planos astrais superiores, trabalhando nos planos astrais inferiores. Então, estão presentes em cidades astrais superiores, em condições de vales umbralinos, ou, se vais preferir, em purgatórios, em infernos, em submundos. E também auxiliando diretamente, faça atenção aos termos, diretamente aquilo que sejam pessoas que estejam encarnados, que estejam vivas, que estão aqui experienciando em cima desse plano neutro, que é onde vós caminham, onde vós estão experienciando. Certo? Pois bem, então todo e qualquer trabalhador da espiritualidade transita, opera, trabalha, dá suporte nesses campos de atuações que eu lhe falei. Claro, cada campo desse, desmembrado naquilo que seja os 7 sentidos da vida, que são a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Então isso vai se desmembrar, então temos incontáveis trabalhadores, miríades de trabalhadores. Mas sim, e o que isso tem de diferente do espiritual? Acontece que aquilo que são trabalhadores da espiritualidade ainda estão presos a essa experiência que vós conhece como terra, como plano físico, como plano de densidade, de dualidade que se encontram experienciando de uma forma direta, reencarnando, porque temos trabalhadores ou entidades que ainda reencarnam, inclusive no momento que estou falando com vós agora. Então existe centenas de entidades trabalhadoras que estavam trabalhando e operando dentro desse espectro de espiritualidade, dando suporte direto à humanidade através de religiões que estão encarnados hoje em dia. Então saiba que existem entidades, claro, eles não se lembram de quem são, porque para reencarnar precisa cumprir o contrato do esquecimento. Faz parte desse pacote de estar em meio a esse sobe e desce de desencarna, encarna, desencarna, encarna. Que vós conhece como roda de Sansara. Também, né? Um termo bastante usado em diversos meios. Ah, então, seu tranca-rua, eu poderia ser uma entidade dessas que estou aqui encarnado, reencarnado? Sim, pode. Mas lembre-se, eu falei centenas, não falei milhões. Certo? Claro que isso vão ter pontos a poder se identificar. Em uma outra orientação, poderemos ser mais específicos. Como a pessoa descobre, como a pessoa chega a ter uma certeza de que ela possa ser a
encarnação ou a encarnação de uma entidade trabalhadora da espiritualidade que está caminhando em cima da Terra encarnado. Vamos ter uma orientação específica para isso, porque é necessário uma orientação inteira e talvez, muito provável, não seja o suficiente. Certo? Mas vamos dar continuidade, então. Então tem essa condição porque ainda estão presos de uma forma direta, reencarnando para fazer seus resgates, para dar auxílio, dar suporte presencial, físico, material, de encarnado a algum parente, a algum amigo, alguma pessoa que precisa de muita ajuda, que se tenha o saber quando se está atuando como trabalhadores da espiritualidade, então sabe determinados pontos de caminhada que cada um se encontra, então se compromete em poder ajudar, em poder dar suporte de uma forma mais, né, física, mais presente. De uma forma indireta, também temos trabalhadores dessa espiritualidade que estão comandando, né, grupos desses trabalhadores para ajudar nas incontáveis propriedades de trabalho, de suporte que possa se dar e oferecer à humanidade dentro daquilo que são desígnios da lei e da justiça divina. Porque essas entidades, mesmo que tenham as suas moradas em planos astrais, estão seguindo desígnios e ordenanças da lei e da justiça divina. Independente que seja de Umbanda, que seja do catolicismo, que seja do budismo, que seja de qualquer religião, seita ou manifestação de fé. Então estão presos. Tem uma sabedoria, claro, muito evidente, produzem trabalhos, quebram magias, promovem libertações, auxiliam em processos e em trabalhos de cura dos mais variados, promovem sim também resgates em vales umbralinos, em purgatórios, em infernos. Ah, mas vós já não disse que inferno não existe? Se formos colocar daquilo que é a verdade, nem os planos astrais existiriam, porque é simplesmente uma manifestação mental daquilo que seja o inconsciente coletivo da humanidade. É uma forma de pensamento, já falamos a respeito disso. Claro que, em consideração que isso está se manifestando em condições astrais, onde tem um conhecimento, uma habilidade de poder se moldar o éter, essa substância, essa condição de energia que pode ser tão sutil como o ar que vós respira, mas também pode ser mais duro do que o aço, quando bem manipulado. Então podemos dizer que existe e não existe, certo? Mas vamos nos ater por aqui para que vós não comecem a divagar. Vamos ainda falar de forma específica sobre os planos astrais também. Muito bem, então temos esses trabalhadores que estão comandando, estão fazendo ali a gestão de grupos de resgatadores, de trabalhadores que quebram magia negra, de trabalhadores que são especialistas em poder fazer uma restauração do campo áurico do ser humano, né? Outros orientadores que vêm para orientar. Então existem diversas linhas, né, de ação dentro daquilo que são os trabalhadores da espiritualidade. Estou falando, obviamente, de uma forma muito sintetizada, muito resumida. Porque o propósito é entender essa diferenciação entre espiritualidade e espiritual. Agora, o que seria trabalhadores espirituais? Trabalhadores espirituais, para começar, estão livres da roda de Sansara. Há muito tempo já não encarnam ou reencarnam mais. Não estão ligados a fazer resgates.
não estão ligados a querer perdoar mais, né? Ou ser menos arrastados por sexualidade ou por vícios, enfim, as situações ligadas ao plano da matéria. Então eles escaparam, eles seguiram o caminho da verdade, que é o único caminho que liberta. Deixaram de manifestar dualidade para passar a manifestar unicidade. E daí estão em condições mais elevadas, que vós conhece como esferas superiores, aonde eles, como trabalhadores da espiritualidade, então enquanto ele poderia ajudar 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 500.000 pessoas, na condição de trabalhador espiritual e não da espiritualidade, ele pode auxiliar a humanidade, a milhões. Porque ele não está preso mais a simples e meros conceitos do plano da matéria. Muito menos ao corpo físico. Certo? Então, nessa condição de espirituais, quando eu falo esferas superiores, para alguns estudiosos ou aqueles que pesquisam, estão permeando, caminhando em meio da senda da espiritualidade, vai ter ouvido as esferas superiores como sendo chamada de 7 céus. Então, cada esfera superior, ou cada um desses céus, encontra-se a morada desses trabalhadores. Não significa que esses trabalhadores de esfera superior ou do espiritual não possa interagir com o plano da matéria. Pode. Qual a diferença? A diferença é que eles não estão mais apegados a termos, né, corriqueiros ou banalizados como certo e errado, Deus e o diabo, se o que é mais importante é o homem ou a mulher. Quem tem razão, a ciência ou a religião? Qual a religião certa? Qual a ritualística certa? Não tem mais esses apegos, eles simplesmente conhecem a verdade como ela é. Então, quando tem essa oportunidade de se manifestar, como eu estou aqui presente, eu, Marabô e o Maioral, que recebemos esse desígnio direto da lei da justiça divina, para estar aqui em meio a vós, para poder apresentar a verdade a cada um de vós, para que vós possam, com as suas atitudes, com os seus meios, poder passar a manifestar essa verdade, para que vós possa, então, primeiro ter uma experiência em cima dessa terra, de uma forma digna, de uma forma adequada, de uma forma com segurança, tendo saúde, tendo harmonia, tendo fartura, tendo prosperidade, tendo tranquilidade, podendo gozar daquilo que seja a condição de ter um certo domínio próprio, de não ser arrastado pelas mazelas do mundo e muito menos sucumbir perante elas. Isso é o que espera as pessoas que trilham o caminho da verdade, não o caminho espiritual, né? Porque já foi dito, já em orientação. Mas agora eu fiquei confuso, porque vós falou que espiritualidade é uma coisa, espiritual é outra. E quem está seguindo o caminho espiritual... Não, o caminho espiritual já dissemos em outras orientações, mas vou resumir brevemente. Existem 7 etapas a serem percorridas pelo ser humano. A primeira etapa está ligada às trevas da ignorância, que possui 7 níveis de experienciação. Depois tem o caminho espiritual, porque está ligado ainda a trevas da ignorância, que esse espiritual estaria dentro de religiões, e não está dentro de religiões, não está dentro de dogmas e doutrinas, certo? Que também tem 7 níveis a serem percorridos. Isso seria a segunda etapa.
A terceira etapa, o tornar-se um ser espiritualizado, aquele que saiu da caixa, de certas limitações, de certos preconceitos, intolerâncias, arrogâncias, prepotências demasiadas, não está mais sendo arrastado por condições corriqueiras das trevas da ignorância, como disputa, inveja, ganância. Se torna um ser humano mais maleável. Essa é a terceira etapa. E após, então, essa terceira etapa, que finda, que é o limite, até se tornar um ser espiritualizado, a pessoa está ligado ao plano da matéria, de uma forma direta e indireta através da espiritualidade, através desses trabalhadores que atuam em planos astrais, ora superiores, ora inferiores. Certo? Porém, quando se atravessa a esponda do material para se acessar o espiritual, vamos ter ali também novas etapas, que será o processo do despertar, que também tem 7 níveis, é o processo em que a pessoa vai poder enxergar a verdade, o funcionamento das coisas. Após isso, tem a etapa do desperto, também 7 níveis, no qual a pessoa não só vai estar enxergando as coisas funcionando como verdadeiramente são, mas vão ter a compreensão, a sabedoria do funcionamento, de como funciona, de como interagir no funcionamento disso que vós entende como vida, como encarnação, como experienciação. Entre matéria e espírito. Porque, veja, vós caminhando em cima da Terra como estão, então é a união entre plano físico, corpo biológico, corpo material e aquilo que seja a divina essência. Aquilo que seja a centelha divina que está dentro de cada um de vós, que constitui o espírito ou o espiritual. Todo o contato que vós tem com espiritualidade, vós não tem através dos seus atributos espirituais. Vós passa a ter através dos seus atributos psíquicos, que é essa sua glândula pineal, né? Essa epífise, podemos dizer, essa outra glândula que está ligada ao terceiro olho, né? A clarividência, que vai fazer a pessoa começar a ter contato com esses agentes, esses trabalhadores da espiritualidade, independente de que seja. Pode ser monges tibetanos, pode ser ciganos da linha do Oriente, pode ser entidades de Umbanda, pode ser variados, até mesmo certos santos, como Santo Onofre, né? São Benedito, Santo Antônio. Todos esses estão atuando num quadro de espiritualidade, estão mais próximos daquilo que é a experiência humana de encarnação, ou de vida, se vós assim preferir. Quando falamos desses agentes espirituais, não de espiritualidade, esses trabalhadores do espiritual, como eu que estou falando com vós, então podemos e estaremos nos manifestando quando oportuno ou quando é desígnio da lei da justiça divina, de estar entre vós para trazer orientação. Ponto. Discernimento. Ponto. Verdade. Ponto. Então não estamos aqui para dar a nossa opinião como ser humano que um dia fomos, porque a condição ser humano já foi explicado. É só um termo para quem está encarnado, aonde essa sua parte espiritual, essa consciência, o ser, veste essa roupa humanoide e se torna ser humano. Então não estou apegado mais a corpo físico, porque até mesmo não, né, a última encarnação ou reencarnação que tive em cima dessa terra, onde vós estão experienciando, foi há milhares de anos atrás.
Não é que quem é trabalhador do espiritual é melhor do que o trabalhador da espiritualidade. Não. São só colocações, prestações de serviço ou de trabalhos, de suportes necessários e condizentes com o nível da caminhada que cada um se encontra, como ser humano que é. Porque tudo que estamos falando a respeito de espiritualidade ou do espiritual está ligado a espíritos humanos, ou seja, essas consciências que vós já sabe quem são, de onde veio. Que todos foram engendrados nas matrizes do Divino Criador. Não Deus, Yahvé do Antigo Testamento. Digo o Criador de todas as coisas. Certo? Muito bem. E qual é a diferença, então? A diferença já disse uma delas. Então, nós não estamos mais presos às condições da matéria. Estamos acima delas. Não por serem melhor, não. Simplesmente por manifestar a verdade. Passar a manifestar unicidade e não mais dualidade. Trabalhadores da espiritualidade ainda manifestam pequenas porções, novamente, pequenas porções de manifestar dualidade. Por isso que ainda, em alguns momentos, reencarnam. E vão se tornar até seres humanos admiráveis, em cima da Terra, à vista de outros seres humanos encarnados. Ah, mas santos também? Se vós não sabem, então fique sabendo que eu vou dizer algo, né, para talvez colocar vós em determinado estado de choque. Veja, Madre Teresa de Calcutá. Então saiba que ela hoje está encarnada, reencarnada. Ah, mas ela não é uma santa? Sim, o santificar-se, né, significa colocar em uma condição, principalmente na que ela se propôs a trabalhar, ligado ao sacrifício. Por isso ela se manteve como trabalhadora da espiritualidade. Ela não foi a trabalhadora espiritual, como tem santos considerados ali católicos, que verdadeiramente estão em esferas superiores, estão no espiritual. Mas existem alguns santos que, por estarem muito intimamente manifestando sacrifício, ainda estão presos a essa experiência. Claro, vão trazer, sem sombra de dúvida, muito auxílio ao próximo encarnado. Isso não está aqui em discussão. Se isso é certo ou errado, estamos simplesmente distinguindo um mal entendido. Porque essa condição espiritualidade e espiritual é má compreendida. Quando então alguém não, no caso, falamos de Madre Teresa de Calcutá, que está hoje reencarnada, assim como Emmanuel, que era mentor de Chico Xavier, também está reencarnado nesse exato momento. Se em vez de se sacrificar, ela alcançasse mentalmente, por conta própria, e colocasse em ato não o sacrifício, mas o sacro ofício, não, vós não sabe do que está falando, seu tranca-ruas, porque eu sou um teólogo, né? Então a minha formação me diz que, né, o sacro ofício está ligado em ela ser ali uma freira, ou alguém ser um padre, um sacerdote, isso seria o sacro ofício. Não, isso é um termo criado em cima da terra, né? Simplesmente que foi exclusivamente direcionado para tratar de um ponto específico, dentro da condição religião. Porque sacro ofício, isso está na condição de todo ser humano em poder manifestar aquilo que verdadeiramente é.
Então isso é o sacro ofício, é poder manifestar, mesmo nesse ambiente denso, aquilo que verdadeiramente é, como ser, como divina consciência, como parte, né, experienciante daquilo que seja o Todo-Poderoso. É só um fator de vários outros que não vamos abordar aqui, porque estamos para poder distinguir a condição de espiritualidade e de espiritual. Então, esses trabalhadores, eles vão alcançar um número de pessoas, um número de resgates, um número de ajuda, um número de curas limitado. Já a condição de um trabalhador do espiritual, isso se torna ilimitado, o que ele possa, né, ter liberdade de poder manifestar. Claro que isso não é simplesmente por obra do seu pensar, porque ele não tem mais cérebro físico para ficar preso em condições do que isso é certo, ou aquele merece e aquele outro não merece. Não, estão ligados aos conceitos, né, superiores, excelsos, ligados à lei e à justiça divina, ao equilíbrio, aquilo que seja o equilíbrio do plano da manifestação, do plano da criação. Então, eles geralmente atuam sem serem vistos. Eles trazem do espiritual, das esferas superiores. Então, eles chegam e entregam aos trabalhadores da espiritualidade as diretrizes, as orientações a serem cumpridas ou a serem escolhidas, para que esses trabalhadores da espiritualidade possam assim agir e interagir. Vamos dizer que os trabalhadores do espiritual sejam intermediários entre planos superiores e planos inferiores. De uma forma bastante resumida, tem muita coisa para se falar em meio a essas condições, né, de esferas superiores, esferas inferiores, plano de encarnação, plano da matéria, né? Então tem muita coisa em meio a cada uma dessas condições que estamos mencionando. Para que ninguém venha falar, mas não é tão simples assim. Não, a verdade é que a coisa é bastante simples, mas ela se torna complexa porque constitui-se em uma quantidade enorme de fatores para que isso esteja operando, esteja funcionando de uma forma harmônica. Muito bem, então temos essa condição. Agora, e o que isso pode me trazer de benefício na minha caminhada, no meu estudo, no meu aprofundar-se, na minha evolução, no meu tratar com o semelhante, no meu dia a dia, o que isso me agrega no meu trabalho? Vai agregar muita coisa. Primeiro, vai saber com quem que vós está se relacionando. Quando eu digo a respeito daquilo que vós tenha de contatos com alguma manifestação de fé. Essas entidades que vós têm se conectado, elas são trabalhadoras da espiritualidade ou são do espiritual? Porque vamos lá voltar nas etapas que o ser humano encarnado tem que percorrer. Que lá falamos, primeira etapa, trevas da ignorância. Segunda etapa, caminho espiritual, porque está ligado a religiões, processos religiosos, né? Dogmas e doutrinas. Depois, aquilo que está liberto dessa condição de dogmas e doutrinas. Quando a pessoa começa a se libertar, ele se torna espiritualizado. Então, temos essa terceira etapa. Então, a espiritualidade lida com essas três etapas de forma direta, de forma, vamos dizer, vamos utilizar do termo presencial.
Porque mesmo que não estejam no corpo físico, mas eles estão presentes a toda hora, a todo momento, procurando dar suporte da maneira com que cada um de vós proporciona ser ajudado. Muito bem. Então, depois temos o divisor de águas, existe lá o que vai se tratar de coisas do espírito, do espiritual, que é relacionado não mais ao seu corpo físico, aos atributos psíquicos, mas também, agora, a partir do que passa para a quarta etapa, o processo do despertar, o processo do desperto e o tornar-se o iluminado. Então isso está relacionado ao voltar a ter interação com a sua parte mais importante, que é o seu espírito. Ter contato, ter presença, ter habilidade, ter manifestação daquilo que é essa condição superior às trevas da ignorância que boa parte da humanidade está preso, envolvido, iludido. Ah, mas vós falou, seu Tranca-Rua, que eram 7 etapas, vós só falou 6. Por quê? Porque após o iluminado, que seria a 6ª etapa, temos aquilo que é o atingir o nirvana, que muitas pessoas pensam que atingir o nirvana seja samadhi, seja se tornar o iluminado. Não, atingir o nirvana é quando vós retorna à fonte. Vós vê como tudo foi, como foi tudo o acontecer da criação, aonde vós esteve, com quem vós experienciou, saber aquilo que foram os seus nomes, as suas roupagens, como essa sua roupagem que vós está utilizando para estar aqui experienciando. E muito mais coisas. Só que é uma condição que poucos conseguiram chegar a essa 7ª etapa. Né? Por quê? Porque consiste em uma condição para quem está encarnado não superior a 2 horas de experienciação. É o máximo que um corpo de um iluminado pode suportar nessa condição de experienciação. Ah, por quê? Vamos ter momento certo para, né, em outra orientação, para poder falar disso também. Porque precisa de talvez 1, 2 ou 3 orientações para defragmentar, para esmiuçar, para poder explicar o funcionamento de cada uma dessas condições. Então muita gente às vezes fala, não, mas isso é um absurdo, todos os santos estão no céu. Mas veja que vós tem um conceito do céu e do inferno. O céu que seria o quê? Seria um campo verdejante com árvores frutíferas? Seria vós acariciando a juba de um leão que aqui na terra te devoraria sem pensar 2 vezes? Se vós tem esse conceito do céu, então vós está iludido em cima dessa alegoria. Porque essa alegoria é o mesmo da antiga Grécia referente aos Campos Elíseos. Assim como o inferno ao submundo. Então, o saber distinguir o que é espiritualidade daquilo que seja espiritual, porque a parte, o fato de estarem conectadas, são condições diferentes. É como o ser humano. Todos os seres humanos são iguais? Não, não são iguais, nem em estereótipo e muito menos naquilo que seja a sua divina essência. Certo? Cada ser humano, cada um de vós é único. Nunca existiu, não existe, jamais existirá um ser, uma divina essência como a sua. Encarnado, o que acontece? Todos vós são semelhantes entre si. Não é assim que é afirmado, que é dito? Que vós tem que, então, passar a entender, a passar a se valer dos aprendizados promovidos pelo seu semelhante, que são outros seres humanos que estão aqui experienciando? Então, essa condição de vós estão lidando, afinal de contas, com o quê? Com a espiritualidade ou com o espiritual? Vós vão identificar que quase sempre com a espiritualidade. E tem algo errado nisso? Não é errado. É simplesmente um caminho mais difícil.
de poder se percorrer. Certo? Já o caminho da verdade, que é o que leva, então, o ser a manifestar unicidade e também estar em esfera superior, a ter os resultados, porque isso vai automaticamente impactar ou atuar naquilo que é a sua condição mental, emocional, né? Os seus 7 corpos, os seus chakras, as suas glândulas, as suas substâncias. Então não se trata de expor aqui aquilo que seja certo ou errado. Não, existem condições que para alguns convém estar ligado somente de uma forma direta à espiritualidade e de uma forma indireta ao espiritual, porque por intermédio da espiritualidade vós tem contato com o espiritual, né? Até que vós consiga estar manifestando isso a partir de si próprio, sem ter intermediários. Para não ter intermediário, vós tem que seguir o caminho da verdade, porque se seguir o caminho do dogma e da doutrina ou daquilo que seja a espiritualidade, está trabalhando em meio a ela, então vós vai estar preso a determinadas situações como sempre esteve, ou de uma forma um pouquinho melhor, mas nada realmente, substancialmente relevante. Ah, mas tudo não é um aprendizado? Sim. Vós não estão cansados de ouvir que existe aprender pela dor ou pelo amor? O caminho da verdade não é entre direita e esquerda. O caminho da verdade se encontra ao centro, que é o caminho do equilíbrio entre as situações, entre as escolhas, atitudes, reações e tudo mais. Conceitos. Então temos essa condição. Mas vós, seu tranca-rua, acabou de dizer que vós, a sua morada é na primeira esfera superior. Então quer dizer que vós não está nos planos astrais? Sim, eu venho até dar suporte quando me é designado a fazer isso. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer isso que estou fazendo aqui, porque sou um orientador espiritual. Ou um guia para essa jornada, esse caminho que vós decidiram experienciar, que é estar aqui. Mas como pode, seu tranca-ruas, vós ser um ser do primeiro céu, da primeira esfera superior, e está aí, acendendo um cigarro atrás do outro? Muitas pessoas ainda teimam. Já passamos fundamentos a respeito disso. A manipulação que eu utilizo através do tabaco é para condicionamentos e sustentação do campo áurico do meu médio para que esteja em ressonância, para que eu possa me manifestar como eu verdadeiramente sou. Não é eu ou meu médio que é viciado em cigarro e daí está simplesmente fumando. Entidade, quando é entidade espiritual ou que seja da espiritualidade, não está fumando, está manipulando elementos. Diferente de ambientes que médios vão lá para encher a cara de cachaça se passando por Exu. Aquela pessoa que foi proibido de fumar, porque a família então pediu assim, então ele vai lá fumar como um desesperado. Mas sabemos que não são todos os lugares assim. Por isso que essa condição impacta a cada um de vós apenas em saber diferenciar aquilo que seja as ações que vós está direcionando, para onde e como então vós receberá suporte a respeito disso. Muito bem. Então, a partir desse pressuposto, através dessa explanação, então temos essa seguinte condição. Se vós está seguindo aquilo que seja a orientação
ou aquilo que seja o exemplo de entidades da espiritualidade, então vós estarão ainda retornando, né, em processos de reencarnação, sobre o aspecto dessa sala de aula, desse planeta que eu digo. Certo? Agora, se vós se desprender, não é porque aquilo que está sendo dito lá não seja verdade. Não, aquilo é só metade da verdade. Todas as verdades são só meias verdades. Não estamos aqui para falar sobre a verdade absoluta, porque a verdade absoluta está manifesto simplesmente naquele que tudo é, o todo, o Todo-Poderoso. Aquilo que o ser humano tem acesso e pode manifestar está ligado a uma verdade parcial. Parcial por quê? Tudo depende do nível que ele se encontra e no ambiente que ele decidiu experienciar. Veja que esses fatos importantes fazem com que vós tenha resultados mais eficazes ou verdadeiros, ou que se manifeste de verdade, de acordo com esse conhecimento a respeito dessa condição que estamos aqui explanando. Sobre aquilo que é espiritualidade e aquilo que seja espiritual. Porque quando Jesus diz lá atrás, o que é da carne, o que é do espírito, é a mesma situação do que da moeda, quando ele quebra as tendas dos comerciantes. E daí ele diz, de quem é a face que está nessa moeda? Ah, é do imperador. Muito bem, então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Está falando dessa sua divina essência, dessa sua consciência. Muito bem. Então, e o que mais? Tem bastante coisa para poder ir desmembrando essa condição, mas estamos aqui justamente para fazer essa identificação, essa colocação pontual a respeito do quê? Da maneira que vós estão interagindo com o que vós tinha conceito que espiritual e espiritualidade ou vice-versa significa simplesmente a mesma coisa, e passam então a saber que de fato não são a mesma coisa. Tem sua condição similar. A espiritualidade é como o espiritual. Veja, o termo é como não está ligado em afirmativa. É como é uma condição ligada à semelhança. Aquilo que parece ser igual, mas não é. Porque estamos falando em padrões vibratórios, estamos falando em sabedoria, estamos falando em uma porção de coisas. Então cabe a vós, a partir de agora, começar a fazer atenção. Vós estão falando sobre condições do espiritual ou de espiritualidade? Vós estão atuando e sendo conduzidos pelo espiritual ou se permite conduzir pela espiritualidade? Não é questão de simplesmente fazer uma escolha. Repito, não existe o certo ou o errado. Existe aquilo que a pessoa está predisposta, está comprometida a poder experienciar. Certo? Então essa condição, justamente, né, espiritualidade está ligada às três primeiras etapas: trevas da ignorância, caminho espiritual e ser espiritualizado. Após isso, temos então o processo do despertar, o desperto e o iluminado. Lembre-se, cada um dessas palavras, desses termos, né, estão associadas, estão ligadas ao que acabei de falar aqui atrás. Então façam bastante atenção. Porque se vós tem que fazer um bolo e o bolo, na receita do bolo, está dizendo, olha, é para se untar a forma com manteiga.
Se vós unta com margarina é a mesma coisa? Não, vai ser semelhante, mas jamais será igual. Espero que essa rápida e pontual explicação, revelação, possa então fazer vós tomar atitudes mais coerentes com a proposta que vós esteja envolvida. Para aqueles que possam estar em um caminho espiritual, pode estar manifestando aquilo que é a condição de espiritualizado, né? Temos pessoas nos mais diversos níveis. E essa condição, essa afinidade, essa conexão de uma forma meio que dependente a respeito da espiritualidade é o que fará com que cada um de vós retorne para poder novamente reencarnar e não escapar à roda de Sansara. Espero que vós tenham entendido essa breve explicação e orientação e tirem o melhor proveito. Traga para a vossa vida, para a sua caminhada, filtre aquilo que são situações e comece então a manifestar aquilo que é mais importante. A verdade. Certo? Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia.